já vai pensando sobre o título, né? O Cordeiro de Deus sendo exaltado e o livro selado. Então esse é o assunto, né, que nós vamos estar vendo hoje, tá bom? Vamos fazer a leitura então, Apocalipse capítulo 5. A palavra de Deus diz assim: E vi na destra do que estava assentado sobre o trono um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava assentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos. E era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi toda a criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que estão no mar, e a todas as coisas que neles há dizer: Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todo o sempre. E os 4 animais diziam: Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. Esse é um capítulo interessante, mas deixa eu perguntar aqui. Os irmãos que não estavam presentes na semana passada, conseguiram assistir ou estudaram o capítulo 4? Deu certo? Porque vai precisar do capítulo 4 para o capítulo 5. Tá? Então, o melhor entendimento do capítulo 5 vem do estudo do capítulo 4. Porque praticamente é a continuação, não só... é a continuação do assunto. Então, é uma continuação aqui. Né? Então, nós vemos aqui, irmãos, nós vamos chegar a entender que é tão importante lermos o livro, estudarmos o livro de Apocalipse, até por causa da própria definição do livro, revelação. Então aqui Deus revelou o que vai acontecer no futuro através dessas visões que foram dadas a João. Então João foi convidado a ir até o céu e a receber, e ver tudo aquilo que haveria de acontecer. Então nós aprendemos muito até agora com o livro. Nós vimos a respeito, na introdução do livro, o propósito do livro, nós vimos a figura do Senhor Jesus Cristo, como ele se apresenta, como ele se descreve. Nós aprendemos sobre as cartas às igrejas, o quanto é importante, o quanto esse livro é importante para nós, e a época em que nós estamos vivendo. Nós aprendemos na semana passada, quando estudamos o capítulo 4, que os sentidos de João foi, os seus sentidos, ele foi arrebatado ao céu.
né? Ele se achou no Espírito. Então ali ele começou a ter algumas visões. E nessa mudança de ambiente, né, dos seus sentidos ali, então quando ele passou a ter visões, né, estando os seus sentidos no céu, então nós vimos no capítulo 4 a visão do trono de Deus e ele sendo adorado. E nós vimos então, João ele viu a visão do trono de Deus, que mostrou ali a soberania e a glória de Deus. Ele viu também a visão dos 24 anciãos, que são os súditos desse rei, do rei o adorando, a igreja. Nós vimos na semana passada que nós chegamos a entender que esses 24 anciãos são representantes da igreja. São representantes da igreja. E até nós vamos entender melhor nesse texto aqui. E nós vimos também que João ele viu a visão dos 4 seres viventes, ou dos 4 animais viventes, né? Só que nós chegamos a entender que esses seres viventes, fazendo comparação com o Antigo Testamento, que eles são anjos. E aí nós vimos sobre classes de anjos, né? Arcanjos, querubins, como Isaías teve aquela visão também, né? Então, dos serafins. Então, nós chegamos a entender que esses 4 seres viventes ali são seres angelicais. Então, tendo visto essas coisas, nos torna um pouco mais fácil entender o capítulo 5. O que torna esse capítulo 5 tão maravilhoso é o fato de nós estarmos ligados intimamente com ele, com relação à adoração que é apresentada diante de Deus e do Cordeiro. Porque nós vamos chegar a entender aqui, irmãos, que nós, toda a criação de Deus, inclusive nós vamos estar adorando ao Senhor nesse momento. Então, analisando os assuntos que são apresentados nos capítulos 4 e no capítulo 5, toda essa descrição desses acontecimentos, nós notamos que essa divisão, capítulo 4 e capítulo 5, não seria tão necessária, porque está bem ligado uma com a outra. Por exemplo, no capítulo 5, ele apresenta novamente o trono de Deus. Nós vamos ver isso aqui, nós lemos isso. Ele apresenta novamente o trono de Deus. Ele apresenta também os 24 anciãos. Ele apresenta os 4 seres angelicais, novamente eles aparecem aqui. Mas aqui nós vemos que são acrescentadas algumas coisas. Por exemplo, um livro selado, com 7 selos. E o aparecimento daquele que é digno de abrir esse livro. Eu não sei se a tradução de algum dos irmãos aqui fala, ao invés de livro, traz a palavra rolo. Mas, porque quando nós pensamos sobre livro, nós temos essa visão de livro, né, como algo que você vai virando as páginas assim. Só que nós temos que entender que naquela época não era esse tipo de livro que se tinha. Eram rolos. Então você tem ali um rolo, né? Então é sobre esse rolo que tinha algumas coisas nele que é mencionado aqui nesse capítulo, tá bom? Então vamos entender aqui então o que João viu nessa visão do capítulo 5. O que ele enxergou aqui? Então nós vamos ver aqui no capítulo 5, o Cordeiro de Deus sendo exaltado e o livro selado. Então basicamente todo o capítulo vai girar em torno disso aqui. O Cordeiro de Deus vai ser exaltado. Mas também tem um livro que ele é selado ou lacrado por 7 selos. Né? Então, algumas coisas aqui, irmãos, então para nós podermos dividir aqui e podermos entender melhor aqui, se alguém tiver alguma pergunta ou comentário, guarda, escreve, anota e deixa para o finalzinho, tá? Que aí a gente vai andar aqui. Então, a primeira coisa que nós dividimos aqui para podermos entender melhor esse texto, a visão do livro com 7 selos, nos versículos 1 a 4, então é apresentado um livro, um rolo. Tá? Então, nos versículos 1 a 4 são apresentados aqui um livro ou um rolo que está na destra ou na mão direita de Deus, daquele que está no trono. No capítulo 4, nós vimos que quem está no trono é Deus. Então, Deus se encontra no trono.
E então aqui Deus ele tem um livro, um rolo na sua mão. Então vai formulando aí a imagem, tá bom? Nós já vimos no capítulo 4 que existia um trono no centro, em torno desse trono 24 tronos, que são os 24 anciãos, e em volta desse trono os 4 animais, ou seres viventes, ou seres angelicais, tá bom? Então nós vimos isso no capítulo 4. Então este rolo aqui, selado com 7 selos, nós entendemos que era típico daquela época, quando nós lemos o Antigo Testamento principalmente, que o rei ou alguma autoridade, quando fazia um decreto, ou escrevia uma carta, ou um edito, ou alguma coisa, ele selava. Geralmente esse selo ele era feito com cera de vela. Então derretia-se a vela ali, ele pegava o seu anel, que também era chamado de sinete, e selava aquele selo. Aquilo era uma garantia de que aquele rolo, aquele livro, aquela carta, ia chegar até o seu destinatário intacto, sem ninguém mexer. Então a única pessoa que poderia romper aquele selo, ela era o destinatário. Agora, aparentemente, estes selos aqui dá-se a entender, principalmente quando nós começarmos a ler, então é importante entender isso, para quando nós chegarmos nos capítulos 6 e 7. Porque vai acontecer uma série de coisas aqui. Coisas que muitas vezes nós lemos, mas nós não entendemos. Eu não sei se você também se encontra no mesmo barco que eu. Né? Muitas vezes nós já lemos isso há tempos atrás e nós não entendemos. Mas aí quando nós começamos a ler, estudar e entender a sequência do começo e a forma com que vem progredindo o desenrolar desses acontecimentos, nós entendemos um pouco melhor. Então dá-se a entender aqui, quando nós chegarmos nos capítulos 6 e 7, que esse rolo, esses selos, eles não vão ser rompidos de uma vez. Então, o primeiro selo será rompido, acontecerá algo. O segundo selo será rompido, acontecerá algo. Então, parece, irmãos, que é o seguinte, nós não temos uma descrição exata disso, mas o que dá a entender é que esse rolo, à medida que ia se desenrolando, você lia até certa parte, porque depois tinha um selo. Então você lia a primeira parte. Aí depois rompe-se o segundo selo, você desenrola um pouco mais. Rompe-se o terceiro selo, desenrola mais. E para cada selo rompido, tem algo que acontece, uma sequência de coisas. Então os rolos naquela época, eles eram compridos. E esse rolo aqui nós entendemos. Nós vimos aqui, por exemplo, no versículo 1, ele diz que esse rolo, esse livro, ele estava escrito por dentro e por fora. Então havia tantas coisas escritas porque geralmente eles escreviam de um lado só, o lado de dentro, e enrolava-se aquele rolo. Mas esse rolo é diferente, ele não é só do lado de dentro, mas do lado de fora também. Então quer dizer, tem muitas coisas ali escritas naquele rolo. Muitas coisas. Agora, o que continha nesse rolo? Aí fica uma pergunta, né? O que continha? O que estava escrito nesse rolo? A Bíblia não fala claramente sobre esse rolo. O que está escrito nele? Claramente não. Mas nós podemos... O Apocalipse, irmãos, ele é cheio de detalhes do Antigo Testamento, dos profetas. Muitos detalhes. Então, algumas comparações que nós podemos fazer, que nos ajudam a fazer deduções coerentes com a Bíblia, porque tem certas deduções que não tem nada a ver, né? Mas certas deduções coerentes com toda a palavra de Deus, é quando nós chegamos no livro de Ezequiel. Se você estiver anotando, Ezequiel, no capítulo 2, ele fala algo interessante aqui. O profeta Ezequiel também tem a visão de um livro. Ezequiel, no capítulo 2, nos versículos 9 e 10, presta atenção que está escrito. Então, Ezequiel está dizendo, então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro, e estendendo-o diante de mim,
e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele estavam escritas lamentações e suspiros e ais. Aí eu fui buscar o sentido dessas palavras aqui, para nós entendermos melhor. Lamentações aqui é como se fosse um canto fúnebre. É nesse sentido. Suspiros é como se fossem gemidos. Gemidos. E esses ais é como se fossem exatamente lamentos de tristeza. Então é nesse sentido aqui. Então o profeta Ezequiel, ele também viu um livro que também estava escrito por dentro e por fora. E aí mais adiante ele fala aqui, né, bom, depois você pode ler o capítulo todo em casa, né, de Ezequiel 2, aí você vai ver um pouco melhor, a gente não vai ter muito tempo para isso. Mas então Ezequiel também teve essa visão desse livro, com ais, suspiros, lamentações, ou seja, as coisas tristes, acontecimentos ou eventos que não eram coisas alegres. Então, o que dá a entender, irmãos, então a maioria das pessoas, fazendo comparação com aquele versículo de Ezequiel, com esse texto de Ezequiel, nós podemos compreender que, coerentemente, dá-se a entender que o que estava escrito neste livro eram a sequência de coisas que haveriam de acontecer. É importante a gente entender isso porque tem muitos pregadores, muitas pessoas que ensinam, e eu já ouvi muito isso. Esse livro aqui é o livro da vida. Não. Lá no finalzinho, ele diz ali, e abriram-se os livros e abriu-se outro livro. Então, outro livro aparece. E nós entendemos que, né, ele diz ali que é o livro da vida, lá em Apocalipse 20, tá bom? Então, eu particularmente não creio ser o livro da vida. Eu creio que nesse livro, nesse rolo, são as sequências dos eventos que estavam para acontecer. Creio que provavelmente esse é o mesmo rolo que Ezequiel viu, que estavam cheios de lamentações, ais, gemidos, suspiros. Por que esses gemidos? Por causa das coisas que haveriam de acontecer. Outro fato que nos ajuda a entender que esse livro aqui são revelações dos eventos que aconteceriam, é o fato de que, à medida com que esse livro estava sendo desenrolado, os eventos iriam acontecendo. Abriu-se o primeiro selo, e aí aconteceu algo. Abriu-se o segundo, aconteceu algo. Então parece que é isso, a sequência dos eventos. Então aqui João, ele tem essa visão desse livro que está selado com 7 selos. E à medida que esses selos iam sendo rompidos, esses lacres iam sendo tirados, o rolo ia se desenrolando e iam acontecendo as coisas sucessivamente, né, uma após a outra, tá bom? Então, um fato interessante aqui é que, até esse momento aqui em que nós lemos, nos versículos 1, 2, ele diz ali que não havia nenhum ser humano ou ser angelical com autorização para romper esses selos e revelar o seu conteúdo. Não havia ninguém digno ou ninguém autorizado para isso. Nós vimos aqui nos versículos 2, e vi um anjo forte, né, não era qualquer anjo, era um anjo forte, bradando com grande voz. Olha, eu acho interessante isso, irmãos, porque muitas vezes o Apocalipse ele traz para nós uma dramatização, um drama. Nota o drama, no bom sentido, né? Não é no sentido assim, está fazendo drama. Não é isso. Mas é drama, o drama da mensagem aqui. Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? Então aqui é um dramatismo que nos traz uma seriedade do problema. Havia um livro, um rolo que precisava ser aberto e não tinha ninguém ali capaz, né, autorizado para abrir isso, para abrir aquele rolo. Então isso traz uma reflexão, tanto é que aí no versículo 3 diz, e ninguém no céu, na terra, nem debaixo da terra podia abrir o livro, nem sequer olhar para ele. Então esse não era qualquer livro, e não era qualquer pessoa que poderia romper. Ninguém podia nem olhar para ele, nem olhar para esse rolo. E aí nós vemos, então, já que nós estamos falando da visão do livro, no versículo 4, por causa desse problema da ausência de alguém autorizado a abrir esse rolo, João diz assim, e eu chorava muito, João chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele.
Então, olha só aqui, né, João? João se sentiu angustiado. Por quê? Se nós seguirmos essa linha de pensamento de que nesse rolo haviam a sequência dos acontecimentos que começam no capítulo 6, que é onde o primeiro selo vai ser rompido, então, se nós seguirmos essa linha de pensamento, João aqui, nós podemos deduzir que ele se encontra angustiado por saber, puxa, mas alguém precisa abrir esse rolo para nós sabermos o que vai acontecer. Quem vai abrir esse rolo? Puxa, não tem ninguém digno de abrir. Não tem ninguém digno, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, digno de abrir esse livro. E é aí, irmãos, que nós passamos para o segundo ponto, para a segunda divisão, que é, aí ele já tem a visão do cordeiro digno de abrir o livro. Tinha alguém que era digno de abrir aquele rolo. E aí nós vemos aqui então, no versículo 5 e disse-me um dos anciãos. Nós entendemos no capítulo 4 quem eram os anciãos, representantes da igreja. Porque ele diz aqui mais adiante que eles foram remidos, comprados. Então esses 24 anciãos, eles eram representantes da igreja, entendemos isso perfeitamente no capítulo 4. Um dos representantes da igreja chega até João e diz: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. Nós cantamos hoje esse cântico, né? Nós cantamos o cântico que fala isso. Glória para sempre ao Cordeiro de Deus, a Jesus o Senhor, ao leão de Judá, a raiz de Davi, que venceu e o livro abrirá. É tirado daqui. Eu fico imaginando, irmãos, quantas pessoas cantam esse cântico e sequer sabem de onde saiu isso. Isso mostra que muitas vezes nós cantamos coisas que nós não entendemos. Então, quer dizer, a Bíblia fala para louvar o Senhor com entendimento. Então nós temos que entender aquilo que está cantando. Não é porque a melodia, mas eu gosto da melodia, é bonita. Não, não. Muito além, muito mais importante do que a melodia de um cântico ou de um hino, é a sua letra. É a sua letra. Cantar ao Senhor com entendimento. Então, para nós, vamos entender um pouquinho melhor aqui então. Um dos anciãos, um dos representantes da igreja, que já havia sido arrebatada, né? Então aqui se encontra ali os anciãos e tal, então a igreja já foi arrebatada. Um desses anciãos chega até João e diz: não chore, eis aqui o leão da tribo de Judá. Leão da tribo de Judá. Então leão simboliza força, poder. Esse é o símbolo do leão. Agora, por que fala leão da tribo de Judá? Isso aqui, se você quiser anotar na sua Bíblia no cantinho depois, é muito interessante. É uma referência de Gênesis 49, versículos 8, 9 e 10. Em Gênesis 49, versículos 8 a 10, Jacó chega ao momento próximo da sua morte. Jacó chega naquele momento de abençoar os seus filhos, antes de partir. E nessa bênção chega o momento de ele abençoar Judá, seu filho Judá. E aí, falando sobre Judá, ele menciona uma bênção especial para Judá, relacionada a poder e reinado, que era uma profecia sobre Jesus, que haveria de nascer na tribo de Judá, futuramente. Então Jacó aqui, ele é usado por Deus para proferir uma profecia sobre Cristo. Então nessa bênção que ele menciona, depois você pode ler lá, a gente não vai abrir por causa do tempo, mas ele menciona ali uma bênção especial para Judá, no sentido de que ela é relacionada a poder e reinado. Então ele fala sobre o trono, que nunca se apartaria de Judá. Então sempre o trono de Judá seria eterno. Por quê? Por causa de Cristo, que reina. Aí ele diz também a raiz de Davi. A raiz de Davi é uma referência de Isaías, capítulo 11. Em Isaías, capítulo 11, o profeta ele tem a visão do Messias, Jesus, que brota do tronco de Jessé. E quem é Jessé? Os irmãos lembram? Jessé foi o pai de Davi.
pai de Davi. Então ele fala ali a respeito de... ele tem a visão do Messias que brota do tronco de Jessé para reinar. Aí ele fala, né, como um renovo, né? Então ele brota ali. A raiz, a sua raiz brota novamente para reinar. Então por isso ele fala raiz de Davi, ou raiz de Jessé, pai de Davi. Então é uma referência a Isaías capítulo 11. Tanto Gênesis quanto Isaías, então, esses versículos, eles falam sobre Cristo, eles mencionam Jesus como vencedor, rei, como aquele que vem para reinar com poder, glória e majestade. Aí quando nós cantamos o cântico Glória para Sempre, nós entendemos um pouco melhor, nós estamos dizendo que Jesus é rei. Né? Então, aí ele diz, então, né, no versículo 6, dando a sequência aqui: e olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 chifres e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. Então um dos anciãos fala, né, não, olha, aqui está, né, o leão de Judá, a raiz de Davi. Então quando João vira os seus olhos, ele tem a visão ali de um cordeiro, como havendo sido morto. Ou seja, um cordeiro que aparentemente foi ferido, de alguma forma ele conseguiu ver ali esse cordeiro que ele havia sido ferido, morto, mas estava vivendo. Mas havia revivido, né? Reviveu. Então ele teve essa visão desse cordeiro morto, mas que reviveu. Esse cordeiro tinha 7 chifres. 7 chifres. Irmãos, sempre no Apocalipse nós vamos ver o número 7. E nós já mencionamos o que simboliza esse número 7. Nós já crescemos ouvindo isso, né? Que 7 significa perfeição. Mas perfeição no sentido de completude ou plenitude, completo. Deus criou o mundo em 6 dias, no 7º ele descansou. Descansou no sentido de, ele viu e tudo estava completo. No 7º, perfeição, completude. Então aqui esse cordeiro ele tinha 7 chifres. Os 7 chifres, para a cultura antiga, representava plenitude de força, poder, rigidez, coragem como um touro. Porque com os chifres, o touro e os animais, né, com chifres, eles atacavam e se defendiam. Então, chifres simboliza força. Os 7 olhos representa a sua plenitude, 7, a sua plena onisciência. Em Provérbios 15:3 ele diz que os olhos do Senhor estão em todo lugar. Em todo lugar. Então ele disse ali 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. E esses 7 Espíritos de Deus, nós já vimos anteriormente, que faz uma referência de Isaías capítulo 11 também, que nós falamos, né, fala sobre o reino do Messias. Isaías capítulo 11, versículo 2, ele fala ali 7 coisas a respeito desse Messias. Né? A respeito desse Messias, relacionadas ao Espírito do Messias. A um Espírito que havia no Messias, que é Jesus. Então qual é o Espírito de Cristo? É o Espírito Santo. Então nós podemos entender aqui que é o Espírito Santo. Espíritos, né, os 7 Espíritos de Deus. Então, tendo apresentado esse cordeiro, ele disse que então esse cordeiro foi e tomou da mão direita daquele que estava sentado no trono o rolo, o livro. Então ele foi lá e tomou o livro. Então essa é a visão do cordeiro digno de abrir o livro. Então ninguém podia abrir aquele livro. Então o que acontece? Surge o cordeiro, ele vai e toma o livro da mão direita do Senhor, do nosso Deus. Tá? E aí, dando continuidade, nós vemos a sequência das coisas.
agora ele tem a visão desse mesmo cordeiro sendo exaltado. Sendo exaltado. No versículo 8, então, dando prosseguimento, irmãos, e havendo tomado o livro, o cordeiro foi, tomou o livro, o que aconteceu? Os 4 animais, ou seres viventes, ou seres angelicais, que nós vimos no capítulo 4, e os 24 anciãos, que nós também vimos no capítulo 4, prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas, que simboliza louvor, adoração, louvor. Então todos esses que se prostraram tinham harpas e salvas de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos. A tradução de alguém fala taças, taças de ouro. Então aqui eu procurei saber o sentido, do que significa essa... A minha tradução diz salvas de ouro. Em português, a palavra salva, ela significa uma bandeja. Se você procurar no dicionário, é isso. Uma salva de ouro, não é salva de palmas, que nem a gente pensa. Uma salva de ouro é uma bandeja de ouro, uma bandeja. Já aqui, nessa época, nesse contexto aqui, é como se fosse uma tigela larga e rasa. Ou um tipo de prato fundo, parecido com uma taça, só que grande e rasa. Ou seja, é um recipiente. Melhor a gente entender dessa forma, É um recipiente. O que havia nesse recipiente? Ele diz ali, que haviam incenso. E o que era esse incenso? O que significava, simbolizava esse incenso? Eram as orações dos santos. Isso aqui é muito interessante, irmãos. Então o incenso simbolizava as nossas orações. As nossas orações, entendemos aqui que elas são guardadas para que um dia possam ser usadas, apresentadas diante do Cordeiro de Deus como forma de adoração. Já pensou sobre isso? As nossas orações, as orações dos santos, serem apresentadas diante de Cristo como forma de adoração? Então é isso. Então nesse recipiente estava o incenso, simbolizando nossas orações. Aí o que acontece na sequência aqui? E cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus, de toda a tribo e língua e povo e nação. Então aqui, irmãos, os seres angelicais e os anciãos se prostraram diante do Cordeiro, e aí diz aqui que eles cantavam um novo cântico, um cântico novo. Nessa adoração eles cantavam esse cântico novo, ou seja, um cântico jamais cantado. Por quê? Porque agora eles estão cantando ao Cordeiro que antes fora rejeitado pelos seus, mas agora ele é exaltado. E nós vamos ver mais adiante que cada joelho da face da terra e daqueles que estão fora dessa terra vai se dobrar diante dele. Por isso é um cântico novo. É algo novo. Jesus aqui, Jesus é sempre adorado pelos seus anjos, pelos serafins, pelos querubins. O céu cumpre a vontade dele. Jesus é sempre adorado, mas a nossa adoração diante dele nesse mundo não é uma adoração perfeita. Aqui vai ser. Aqui vai ser. E não só a nossa, mas de toda a criação. Nós vamos ver isso. Então eles cantavam um novo cântico. Não é que, vamos escolher uma música nova que nunca cantou para cantar. Não, não, não. Aqui é com uma atitude diferente. É um novo cântico, Dizendo, então ele diz ali, dignos é de tomar o livro e abrir os seus selos. Por quê? Porque foste morto e com o teu sangue nos compraste para Deus. Ou seja, com a tua morte nos compraste para Deus. De toda tribo, língua, povo e nação. Quer dizer, sem distinção. Nesse momento aqui, irmãos, cada pessoa de cada tribo, povo, nação, independente, cada pessoa redimida, resgatada pelo Cordeiro, vai se apresentar diante dele aqui em adoração também, junto com toda a criação,
né? E aí ele fala que ele fala nos compraste, né? Esse fato nós reconhecemos ele em 1 Coríntios no capítulo 6, versículos 19 e 20. Que ele diz o quê? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós fomos comprados. Isso significa, irmãos, que nós não somos mais nossos. Nós fomos comprados e um dia nós vamos nos apresentar diante dele. No versículo 10 ele diz assim: e para o nosso Deus nos fizeste reis e sacerdotes, e reinaremos sobre a terra. Como assim nos fizeste reis e sacerdotes? No capítulo 4, versículo 10, nós recebemos coroas. A igreja recebe coroa. Reis, ele diz aqui, reinaremos sobre a terra. Quando é que nós vamos reinar nessa terra? Nós reinamos na terra agora? Nós somos reis aqui? Mas quando que nós vamos reinar? Durante o milênio. E ele fala aqui sacerdotes. Por que sacerdotes, irmãos? Você já ouviu falar sobre a doutrina do sacerdócio do crente? Sabe o que significa isso? O sacerdócio individual do crente. No Antigo Testamento, as pessoas precisavam de um sacerdote para interceder por eles. Esse sacerdote era o único que poderia chegar e oferecer sacrifícios diante de Deus, intercedendo pelo povo pecador. Ele era o único. As pessoas chegavam a esse sacerdote, levavam os seus animais, ele fazia o sacrifício para o povo. Quando Cristo morreu, então esse sacerdote ele entrava no Santo dos Santos para poder interceder pelo povo, rogar pelo povo diante de Deus. Mas quando Cristo morreu, o Santo dos Santos, o véu que havia no templo, ele se rasgou de alto a baixo, significando o quê? Qualquer pessoa, então, aquele véu ele nunca havia sido rompido, nunca rasgado. A partir desse momento, qualquer pessoa pode chegar no Santo dos Santos, diante de Deus, e oferecer os seus sacrifícios. E no nosso caso, quais são os nossos sacrifícios que nós oferecemos? Hebreus fala sobre sacrifício de louvor. As nossas orações são sacrifícios diante de Deus, são oferendas, ofertas de louvor diante de Deus. Nesse sentido, nós somos reis e sacerdotes, porque nós podemos chegar diante de Deus. Nós não precisamos de um sacerdote, nós somos sacerdotes. Não é como algumas pessoas acreditam, né, que a oração do fulano lá, líder de tal denominação, tem mais eficácia do que a do outro lá que é participante. Não, irmãos, as nossas orações são uma. Aquele que se aproxima de Deus com fé, Deus recebe aquilo como oferta. E aí nós vimos que ela será apresentada diante dele, diante do Cordeiro, como forma de adoração, incenso. Né? Então, está vendo? Olha a ligação de novo. As orações, né, o incenso representam as orações, aqui nós temos o sacerdote. Então, incenso, sacerdote, tudo isso tem ligação. Tá bom? Então, nós vimos aqui, então, a respeito dessa adoração. Depois, ele diz aqui nos versículos 11 e 12, continuando aqui sobre essa adoração, e olhei, João diz, e olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e que era o número deles milhões de milhões, e milhares de milhares. Vocês viram? Então, ele ouviu as vozes, né, dos anjos ao redor do trono, dos animais, ou seja, daqueles seres, né, dos 4 seres que nós vimos, dos 24 anciãos, e fala que a soma desses números era milhões de milhões. Que número que é esse, gente? Milhões de milhões e milhares de milhares. Não tinha nem como contar. E o que todo esse grupo, né, estava cantando ou entoando diante do Cordeiro? Versículo 12, que com grande voz, ou seja, um êxtase de louvor, né, adoração, diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder, e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória,
e ações de graças. Eu não sei, só para chamar a sua atenção, não sei se você notou isso. Não sei se tem algo a ver ou não, mas que é interessante é. Porque ele fala: digno é o cordeiro que foi morto de receber poder, riquezas, sabedoria, força, honra, glória e ações de graças. 7. Não sei se tem alguma coisa a ver, mas que é interessante é, porque 7 representa plenitude ou completude, algo completo, algo pleno. Se tiver alguma coisa a ver, irmãos, claramente nós podemos ver aqui uma majestade plena, uma adoração perfeita diante dele. Então aqui nós vimos então o Cordeiro sendo exaltado. O Cordeiro sendo exaltado. Então aqui os 24 anciãos, os seres angelicais e mais milhares de milhares, milhões de milhões, né, dos anjos adorando o Cordeiro. E agora, para finalizar, eu achei muito importante. A gente poderia ter colocado a mesma ideia aqui, né, mas eu quis fazer essa separação porque é importante. Continuando essa adoração, ele tem agora a visão do Cordeiro sendo exaltado igualmente ao Pai. Igualmente ao Pai. Olha comigo versículos 13 e 14, irmãos, para finalizar aqui. Presta atenção nisso. E ouvi toda a criatura, inclusive nós, toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que estão no mar e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Irmãos, isso aqui é muito importante porque nós encontramos toda a criação de Deus no céu, aqueles que estavam no céu, os arrebatados, no caso nós estaremos lá, né? Aqueles que estavam no céu, aqueles que estavam na terra, que ficaram na terra, e aqueles que não estavam na terra, mas já haviam morrido e estavam no inferno. Tudo isso, toda criatura no céu, na terra, debaixo da terra, no mar, em todo lugar, toda a criatura, toda a criação de Deus, adorando. Vocês viram, isso aqui é importante. Ele diz ao que está sentado sobre o trono. Quem era o que estava sentado sobre o trono? Deus. E ao Cordeiro. Quem é o Cordeiro? Jesus. A mesma adoração que Deus recebe, Jesus recebe. A mesma adoração. Por que isso aqui é tão importante, irmãos? Porque nós encontramos, né, muitas pessoas, denominações, que acreditam que Jesus Cristo foi apenas um profeta, ou um exemplo a ser seguido. Filósofos acreditam que houve um homem chamado Jesus, mas que ele foi apenas um bom homem, alguém que veio trazer um conceito diferente sobre religiosidade. É assim que eles veem Jesus Cristo. Eu já comentei com os irmãos, certa vez eu estava sentado esperando minha esposa para fazer uma consulta, né, pré-natal, e aí, assentado ali, tinha um livro, né, mencionando sobre povos da antiguidade. E aí, no índice, eu vi ali a respeito de um tal de Jesus. E era um livro, não era livro cristão, era um livro secular. E aí, falando ali sobre as civilizações antigas, começou a falar sobre Roma, e aí começou a falar que naquele tempo surgiu um homem chamado Jesus, que começou a pregar um tal reino dos céus. Então, quer dizer, mesmo sem reconhecer Jesus Cristo como Deus, as pessoas sabem que existia um homem chamado Jesus. Os registros históricos não podem negar isso. Mas nem todas as pessoas reconhecem Jesus como Deus. E aqui é importante isso, irmãos, porque nós vemos aqui Jesus, o Filho e o Pai, recebendo a mesma adoração. Essas pessoas que acreditam em Jesus Cristo simplesmente como um Deus, eles se refugiam muito em Apocalipse 3, versículo 14, que nós vimos quando nós estudamos a carta de Laodiceia. Porque ele diz assim: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Ué, mas, então tá vendo, ó? Princípio da criação de Deus, quer dizer que
Porque aqui quem está falando é Jesus, está falando sobre Jesus. Então, o princípio da criação de Deus significa que Jesus é uma criação e que ele foi a primeira criação de Deus. É isso que eles falam. Se fosse assim, irmãos, ele não estaria recebendo a mesma adoração que o Pai aqui, porque só existe um que merece adoração, que é o único Deus verdadeiro. Jesus está junto. Agora, quando ele fala sobre o princípio da criação, na verdade, ele está se referindo à origem de todas as coisas, ou seja, onde todas as coisas têm o seu princípio. Tudo se originou de quem? De Cristo. Colossenses capítulo 1, você pode ler em casa, principalmente os versículos 15 a 17. Fala que Jesus, ele existe antes de todas as coisas, e todas as coisas existem por ele. E tem outra coisa, Colossenses ainda fala ali que tudo foi criado por ele, para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Isso são fatos que só podem ser reconhecidos por se referindo a Deus. Então Jesus é Deus. Então, por mais que as pessoas neguem, irmãos, é impossível ler o livro de Apocalipse e não ver Jesus como Deus. É impossível isso. Então ele diz aqui, né, e ao Cordeiro, a quem estava no trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo o sempre. Então aqui é reconhecida a majestade de Deus. E aí, para finalizar então, o que acontece? E os 4 animais, ou seres viventes, ou seres angelicais, diziam, amém. E os 24 anciãos, os representantes da igreja, o adoraram, e prostraram-se, e adoraram ao que vive para todo sempre. Nós chegamos diante de Cristo, com toda a criação adora ao Senhor Jesus, e os 24 anciãos se prostram diante dele. E aqueles seres viventes também, eles diziam amém. Irmãos, esse acontecimento é aquilo que é relatado em Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, para finalizar eu vou ler ali. Filipenses 2. O apóstolo Paulo descreveu sobre isso. Ele escreveu sobre isso aqui dizendo o seguinte: por isso também Deus, Filipenses 2,9, falando sobre Jesus achado na forma de homem e tal, humilhou-se até a morte e morte de cruz. Aí diz, versículo 9, por isso Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome. Para quê? Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra. E toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Toda a língua confessa que Jesus Cristo é o Senhor. Então, nesse evento aqui de Apocalipse 5, nós encontramos toda a língua reconhecendo que Jesus Cristo é o Senhor. Agora, é claro, bem-aventurados somos nós, que já reconhecemos isso em vida, há tempo. Mas mesmo aqueles que não o reconhecem, um dia eles vão dobrar os seus joelhos e eles vão reconhecer a majestade desse Jesus. Um dia, toda a criatura de Deus vai se curvar diante de Cristo. Então, irmãos, algumas aplicações para nós fecharmos esse capítulo. Algumas aplicações aqui que nós podemos aprender para a nossa vida. Cristo é o Cordeiro de Deus, morto por nós, mas que reviveu. Cristo é Deus, portanto, é digno de toda a adoração, a mesma que Deus recebe, porque ele também é Deus. Ele não é menos que Deus e nem mais que Deus. O Espírito Santo não é menos que Deus e nem mais que Deus. Aí fala sobre a trindade do Senhor, né? Todo joelho se dobrará diante do Cordeiro de Deus. Então, bem-aventurado aqueles que fazem a tempo. Privilégios trazem responsabilidades. Nós reinaremos com Cristo, participaremos da adoração a Jesus juntamente com milhares de anjos
Já pensou sobre isso? Nós adorando Jesus Cristo juntamente com milhares, milhões e milhares de milhares adorando ao Senhor e nós ali juntos. Mas nós devemos sempre lembrar, por que nós vamos adorar o Senhor? Porque nós fomos comprados. E como diz em 1 Coríntios 6, por bom preço. Qual foi esse preço? O sangue de Jesus Cristo. Amém? Então, graças a Deus por isso. Semana que vem nós vamos entrar no capítulo 6, onde os selos vão começar a ser rompidos e as coisas vão acontecendo. Tá bom? Então, que Deus abençoe. Espero que tenhamos entendido e podemos aplicar, que nós possamos aplicar essas coisas nas nossas vidas. Tá? Vamos finalizar com uma oração?